gostaria que você agora pegasse e abrisse um texto muito profundo dentro daquilo que o Senhor tem nos conduzido nesse momento tão diferente, tão complexo, e que nós com certeza vamos nos lembrar por toda a nossa vida. Então agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 7, versículos 24 em diante. Nós vamos ler até o 27. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Ore comigo agora, pedindo a direção do Senhor para este momento. Meu Deus, fala conosco, ensina-nos a tua verdade, mostra-nos, ó Deus, aquilo que precisamos enxergar nesse texto, nesta noite, para a nossa edificação, para a nossa elevação, ó Deus, para o nosso momento aqui ser marcante e significante, ó Deus. É o que eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Meus queridos e minhas queridas irmãs, é possível que neste período de quarentena nós revisitemos alguns temas que nós já abordamos em nossos cultos presenciais, e eu faço isso com muita convicção no meu coração, tendo como base a palavra de Deus lá no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 1, dito pelo apóstolo Paulo. Eu não fico constrangido, eu não fico incomodado de dizer as mesmas coisas, de vos escrever, dizia ele, as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Entre as muitas palavras que nós temos já ensinado e esperamos que esteja internalizado no seu coração, está a verdade que nada que não nasça em Deus vai alcançar a Deus. Não existe nada que o homem possa fazer nele, por ele e para ele, que possa de alguma forma alcançar a Deus. Isso não é apenas uma impressão, isso não é apenas uma opinião, isso é o que diz a Bíblia Sagrada. Nada que é nascido na carne pode alcançar a Deus. A Bíblia Sagrada diz em João 3,6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 8, diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a Bíblia ainda nos diz lá no livro de Tiago, no capítulo número 1, versículo 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, aonde não há sombra e nem mudança de variações.
Mas muitas vezes, o que chamamos ou achamos que é espírito, na verdade, é religiosidade. Porque não nasce em Deus. Qualquer coisa, seja ela a mais bem intencionada, qualquer coisa que não nasça em Deus, não vai alcançar a Deus, não significa nada para Ele. Isso é muito importante que entendamos. Por quê? Porque infelizmente nós muitas vezes buscamos a Deus e queremos a Deus apenas e tão somente para que Ele avalize aquilo que nós já começamos, que Ele simplesmente abençoe a obra da nossa mão. Mas a Bíblia Sagrada nos afirma categoricamente que nada que não tenha Deus como origem pode alcançar a Deus. A Bíblia diz: nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A gente não pode esquecer isso. Agora, é lamentável, é triste de ver pessoas que na verdade estão em busca de Deus, mas só querem Deus para que Ele abençoe os seus projetos, abençoe as suas obras, os seus sonhos, os seus desejos. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente começa a observar que de fato a grande maioria daquilo que nós fazemos precisa ser refundada, precisa de novo ser recomeçado sob novos patamares, sob novos fundamentos, porque senão vai ruir. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que existe uma sabedoria, isso está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 15, que existe uma sabedoria que vem do alto, mas também existe uma sabedoria que é terrena, animal e diabólica. E se nós não estivermos atentos a essas verdades, nós podemos estar simplesmente trabalhando a nossa espiritualidade de uma forma religiosa e não em Deus. Isso é muito sério, isso é muito significativo. Por isso o texto que nós lemos aqui, ele é muito importante. O texto que nós lemos, que nós encontramos aqui em Mateus, no capítulo número 7, vai nos ensinar, vai nos mostrar que o que faz a diferença em qualquer construção é o fundamento. É o fundamento. E não aquilo que nós fazemos, e não aquilo que nós construímos. Muitas vezes nós estamos muito mais interessados na construção do que no fundamento. E o que garante, de fato, a sustentação de qualquer construção é o fundamento que nós estabelecemos para que isso fique firme. Por isso, é muito sensível o que eu vou falar agora. O que eu vou dizer para você é muito... eu preciso usar as palavras de uma maneira que você consiga entender, para que você não fique apenas com o exemplo que eu vou dar, ou que eu vou mencionar, mas com a essência, a lição que eu quero que você aprenda e fique no seu coração. Como é que eu posso saber o que é em Deus, o que é em espírito e o que é na carne?
Porque tem muitas pessoas que têm dificuldades de entender isso. Porque as pessoas muitas vezes acham que a carne tem a ver com o nosso gosto, tem a ver com a nossa roupa, tem a ver com o carro que nós usamos, com a casa que nós moramos. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que a carne, Paulo vai nos ensinar isso, que a carne tem a ver com uma maneira de pensar, um jeito de agir. E qual é esse jeito de pensar e esse jeito de agir? O jeito de pensar e o jeito de agir que tem, na verdade, como base não a Deus, não o Senhor, mas os nossos próprios desejos, aquilo que nós desejamos, ansiamos e queremos. Como é que eu sei o que é do espírito, que é da carne? Eu tenho um gabarito, eu tenho um jeito de perceber isso. A palavra de Deus fala lá no capítulo número 10 de 1 Coríntios, versículo 31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E é aqui que eu quero dizer para você: quando você, aí na sua casa, e é um exemplo bem simples, pegando aquilo mais elementar que o homem, que o humano, que as pessoas fazem, que é se alimentar. E Paulo vai usar isso: quer comais, quer bebais, coisas elementares. Podia ter usado outras atividades, outras coisas que envolvem a vida do homem, mas ele foi naquilo que é mais básico: quer comais, quer bebais, ou seja, aquilo que é mais elementar. Aí eu quero perguntar a você: quando você se reúne para comer, o que você agradece? Você agradece pela comida, ou você agradece pela bênção de poder estar em comunhão com a sua família? O que você busca na hora que você vai comer? O matar a sua fome, ou compartilhar aquilo que você tem? Porque quando você observa essas coisas, você vai começar a entender que isso tem a ver com a origem de nossas ações. O que cada ação, por mais simples que ela possa ser, ela tem de origem. O que me motiva a fazer o que eu faço? O que me motiva a realizar o que realizo? Porque Jesus, o nosso maior exemplo, nosso gabarito perfeito, ele nos mostrou, cada vez que ele ia se alimentar, ou alimentar uma multidão, como aconteceu 2 vezes no seu ministério, a Bíblia diz que ele fazia o seguinte: ele dava graças a Deus, repartia e depois comia. Isso parece apenas ser algo protocolar, mas não, isso revela da onde de fato todas as nossas ações precisam proceder. Qual é o fundamento de tudo que fazemos e de tudo que realizamos em nossa vida? Por isso, o texto do capítulo 7, versículo 24, é muito singular nessa compreensão, porque a Bíblia Sagrada, que quando aquilo que fazemos, aquilo que construímos, seja em qual for a área da nossa vida, mas que não tem o fundamento correto, e a Bíblia Sagrada fala que o fundamento correto são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele o nosso maior exemplo.
É nele que nós temos que estar espelhados, como diz a Bíblia, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, o que é? Como é que nós estamos vivendo? E esse é um período muito singular para a gente reavaliar isso tudo. Por isso, o Senhor está nos dando uma oportunidade para repensar tudo aquilo que nós estamos construindo. Porque tudo que você está construindo, que não tenha em Deus a sua base, o seu nascimento, não vai ser eterno, não vai perdurar. Meus irmãos, eu quero te dizer, e isso é muito sério. Quando você está passando por problema, dificuldade, seja o que for, e você pede ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai estar agindo. Mas nem sempre Ele vai estar agindo do jeito que você quer. Porque aquilo que você construiu, que não teve base em Deus, vai precisar ser refundado. Seja o que for. Não importa o que seja, se não tem o fundamento correto, você vai pedir ajuda de Deus. Deus não vai abençoar as obras de tuas mãos simplesmente pelo que você quer. Ele vai, se for preciso, derrubar o que foi construído para, junto com você, reconstruir tudo em sua vida. Por quê? Porque Deus não está interessado apenas naquilo que funciona. Preste atenção agora. Tem muitas pessoas em busca apenas daquilo que funciona. E tem muita coisa que funciona, mas que não tem a sua eficácia ao longo do tempo. Explico. Você pode usar uma faca para apertar um parafuso. Você pode. Mas isso funciona em alguma medida? Funciona. Quantas vezes, quem sabe, você já fez isso na sua casa porque você não encontrou, não tem uma chave de fenda? Mas se isso continuar por muito tempo, você não apenas vai ter na sua casa um monte de parafuso frouxo, mal apertado, como também um monte de faca arrebentada, quebrada. Por quê? Porque funciona naquele momento, mas não foi para isso que a faca foi feita. Às vezes nós estamos querendo apenas um Deus que venha nos dar aquilo que nós estamos buscando, sem estarmos interessados no que Ele tem para nos dizer. Aí nós buscamos algo que funcione, né? Algo que dê certo, e tem muita coisa que dá certo, vai dando. E às vezes é aquilo que dá certo que é o nosso maior problema, porque se desse errado, nós rapidamente iríamos consertar aquilo. Por exemplo, você vai construir uma casa, você quer construir uma casa de 3 andares, mas você faz o fundamento para um só andar. Então, a melhor coisa que poderia acontecer é começar a rachar aquela parede
que foi fundada num fundamento errado, equivocado. Por quê? Porque aí você viria logo. O grande problema é que nós vamos dando o nosso jeitinho, e Deus não é o Deus do jeitinho. Deus não é Deus de retrabalho. Deus é Deus de trabalho. Muitas vezes nós temos até boas intenções, mas Deus não está interessado em suas boas intenções, porque às vezes suas boas intenções estão na direção errada, estão pautadas e baseadas em coisas que na verdade vão sucumbir. Eu vou contar para vocês a história de Davi, uma parte da sua história. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha as melhores intenções. Lá no capítulo 6 de 2 Samuel, ele está ali pronto para trazer a arca para Jerusalém, está feliz, faz uma festa, está empolgado. E aí a Bíblia diz que ele faz um carro de boi novo, com bois fortes, e está trazendo a arca. E a Bíblia diz que em um certo momento, vendo que os bois tropeçavam, foi tentar colocar a sua mão para impedir que a arca de Deus caísse. E ali aconteceu uma morte fulminante. Deus fulminou a Uzá. Davi ficou triste. Davi estava fazendo o que parecia certo, que estava funcionando, mas não era a direção de Deus. A palavra de Deus estava bem clara nos textos sagrados, dizendo que os sacerdotes tinham que levar a arca nos seus ombros. Sabe o que acontece na vida de muitas pessoas? As pessoas estão só buscando e procurando algo que dê certo na sua vida. Elas não querem a orientação de Deus. Se está dando certo, se está ganhando dinheiro, se está dando certo lá as suas atividades, se a sua família está, mesmo que aos trancos e barrancos, indo em frente, ele vai continuando. Mas Deus não quer que a sua família, que as suas atividades, a sua vida fique mais ou menos. Ele quer que a sua família esteja fundamentada em coisas eternas, para que ela permaneça para sempre, como diz a Bíblia Sagrada. Eu quero que você entenda, e vou repetir isso. Esse é um tempo da gente fazer uma grande reflexão. Deus está nos mostrando, com toda essa pandemia, que os fundamentos da nossa vida precisam ser os fundamentos certos e corretos. Deus não é caprichoso, como eu já disse em outra oportunidade. Deus não trabalha com aquilo que é temporal. Deus trabalha com aquilo que é eterno. E se nós não estivermos com isso bem claro em nossa vida, em nosso coração, isso vai acabar. Simplesmente essa situação toda vai passar e nós não vamos estar aprendendo as lições que nós precisamos aprender nesses tempos tão diferentes. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê o Senhor Jesus falando sobre aquilo que fica, aquilo que passa por todos os tipos de intempéries, aquilo que segundo a palavra de Deus desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu. Não caiu por quê?
porque estava fundamentada na rocha, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, segundo o texto sagrado. Então eu vou dizer para você, faça uma análise agora, em tudo que você, tudo, o seu casamento, por exemplo, está fundamentado em Deus, ou é apenas nas suas vontades, nos seus desejos, em você ser contemplado? Está em Deus, porque senão, irmão, eu vou dizer, tudo que nasceu em Deus vai ter que morrer e nascer de novo. Isso é bíblico, isso é um processo. Você não vai conseguir ter um casamento abençoador, pleno, se você não se unir com a sua esposa e dizer: minha esposa, ou a esposa, meu marido, nós precisamos refundar o nosso casamento, porque tudo que nós fizemos até hoje não teve origem em Deus. E tenha certeza, isso vale para tudo na sua vida, para a criação dos filhos. Como é que você tem criado seus filhos? Colocado simplesmente no coração dele ou dela, que se ele não estudar e não fizer alguma coisa e não se preparar, não vai ser nada na vida? Ou você está dizendo: meu filho, estude, seja realmente alguém para abençoar o maior número de pessoas e glorificar a Deus na sua vida? Porque às vezes a nossa motivação é tão somente o salário, é tão somente aquilo que nós podemos oferir com o produto do nosso trabalho, mas não a glória de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala: os que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo na sua vida tem que ser refundado, tem que nascer em Deus, continuar em Deus e ter Deus como objetivo. Nada que nasce fora de Deus continua em Deus ou alcança Deus, nada. Por isso a palavra de Deus vai nos ensinar com bastante clareza: o mundo passa, isso está em 1 João 2,17, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu te desafio nesse período, aí onde você está, junto com a sua família, faça uma reflexão, faça uma análise e veja onde estão os seus fundamentos. Quais são os seus fundamentos? O que está realmente sustentando a sua vida? Porque se não for a palavra de Deus, em algum momento isso não vai ficar em pé. Esse período é para você pensar nisso. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com as minhas finanças? O que eu estou fazendo com o meu trabalho? Como é que está o meu trabalho? Como é que estão as minhas relações? Se até o comer e o beber tem um jeito correto de ser para abençoar a Deus, e aqui vem o meu alerta. Isso não é apenas para você ficar fazendo, por exemplo, na hora da comida, agora, ficar agindo simplesmente para mudar protocolos, sem ter consciência. Que Deus quer não é mudar os protocolos na hora do seu jantar, na hora do seu almoço, é transformar a sua consciência, seu jeito de pensar a vida, seu jeito de ser gente. E por isso eu
quero me unir a você para nós orarmos, porque é um período excepcional esse, para nós estarmos reavaliando os fundamentos da nossa vida. É isso que vai te dar segurança. Não é o governo, não são os abonos que o governo vai dar, não é a sua aposentadoria, não é o dinheiro que está lá na sua conta bancária, é a palavra de Deus. Creia nisso. Por isso, eu quero que você agora, comigo, erga um momento de oração, possa fazer uma reavaliação de tudo que você tem construído, seu casamento, a criação dos seus filhos, seus relacionamentos, seu trabalho, suas finanças, seu ministério. E preste atenção, até ministérios podem nascer na carne, até trabalhos que a gente chama de espirituais podem estar sendo produzidos na carne, porque é força do nosso braço e não direção de Deus. Por isso agora, seja onde você estiver, homens e mulheres de Deus, gente que se une a mim agora para ouvir essa palavra, feche os teus olhos e ore comigo neste momento. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, quero colocar todos os meus irmãos lá em suas casas, aonde estão, para que nós possamos nesse período, Senhor, de quarentena, fazermos uma reavaliação de tudo que nós estamos construindo, de tudo que estamos fazendo em nossa vida, se tem de fato origem em Ti, se é em Ti, meu Deus, por Ti e para Ti que nós estamos vivendo. Senhor, se tiver alguma coisa que precisa ser reiniciada, que precisa ser refundada, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a nos dar sabedoria, para que nós possamos, quando sairmos deste período de quarentena, sairmos mais fortes, sairmos, meu Deus, com fundamentos corretos, para reconstruir, quem sabe, novos relacionamentos para a glória do Teu nome, para fazermos, ó Deus, novas ações dentro do nosso trabalho, dentro das nossas atividades. Senhor, nos dá capacidade, nos dá sabedoria, dirige o Teu povo lá na casa onde eles estão, em qualquer lugar, nós também que aqui estamos, ó Deus, a equipe que aqui trabalha, em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém.